Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos os irmãos, ouvintes da live e da rádio. Hoje é uma sexta-feira abençoada. Por que abençoada? Porque nós acordamos e aqui estamos nós para pregar a palavra do Senhor Jesus, uma palavra que traz conforto, que traz consolo, uma palavra que alimenta a nossa alma, sacia a nossa sede. A única palavra que sacia nosso coração, a nossa mente, é a palavra de Deus. E hoje nós vamos tratar aqui de um assunto muito importante, que fala sobre as aflições do cristão, ou as aflições do justo, né? Passamos por dias difíceis, né? Por dias que as pessoas vivem espantadas, receosas, pessoas com medo de sair às ruas. E são dias difíceis, dias que nós nunca imaginamos, né, que nós íamos passar. Mas nós vemos que essa pandemia ela tem deixado muitas pessoas de joelho. O mundo, né, se ajoelhou diante dessa pandemia. E temos perdido muitos irmãos, né, pastores, irmãos em Cristo Jesus. Temos perdido muitos e muitos. Às vezes, quando abro o Facebook, já está sempre algum pastor, algum irmão, e sucumbiu diante desta enfermidade. Né? Muito triste, mas o mais importante é que Deus está no controle de tudo. O mais importante é sabermos que, embora os nossos irmãos, né, alguns se recuperaram e outros também não se recuperaram, é a vontade de Deus que prevalece em nossas vidas. Muitas das vezes nós não temos resposta para certas coisas, né? As pessoas perguntam: por que, pastor, isso teve que acontecer comigo? Por que isso teve que acontecer com a minha esposa? Por que isso teve que acontecer com o meu esposo? Por que isso teve que acontecer com o meu filho? Eu digo aos irmãos, com toda a sinceridade do meu coração, que eu não tenho resposta para os irmãos. A única resposta que eu posso dar para os irmãos nesse momento triste, nesse momento de turbulência, nesse momento que o mundo está alarmado, é que o Deus, o nosso Deus, está sob o controle de todas as coisas, sob o controle de nossas vidas. E alguns irmãos partem, mas o mais importante é que estão partindo para a glória, né? Para um lugar onde não haver mais tristeza, onde não haver mais luto, um lugar de pleno gozo e alegria. E outros irmãos, né, Deus poupa. Não sabemos responder, mas Deus também tem poupado muitos irmãos. Né? Nós temos aqui um exemplo do nosso irmão pastor Edson Miranda, que passou pelo Vale da Sombra da Morte, esteve internado por mais de 2 meses, internado, desenganado pelos médicos, né? Passando por grandes dificuldades. Nós acompanhamos todos os dias, né? Todos os dias estava sempre perguntando as irmãs que trabalham ali na Santa Casa de Santos qual era a situação do nosso irmão. E realmente tinha dias que as irmãs ficavam tristes, falaram: pastor, o negócio está feio, os médicos já desenganaram. E isso foi assim acontecendo por esse tempo de 2 meses. Mas hoje o irmão está se recuperando em casa, e uma recuperação muito boa, já está subindo a escada da sua casa, já está tomando seu próprio banho sozinho. Enfim, Deus tem usado de misericórdia e tem dado uma renovação na vida do pastor Edson Miranda. E eu creio que logo, logo ele estará conosco aqui na rádio, aqui na igreja, aqui na igreja sede, na igreja subsede, estará aqui conosco. Né? Então, sempre vai prevalecer a vontade de Deus em nossas vidas, sendo bom, sendo ruins. Né? Nós vemos servos de Deus, servos fiéis a Deus, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que passaram por situação difícil. Né? Situação, muitas das vezes, irmãos
Nós, nem o apóstolo Paulo, por exemplo, vou citar mais à frente, um homem que teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, um homem que perseguia a igreja de Senhor Jesus, mas era um homem temeroso, né? E Deus, através do Senhor Jesus, aí no caminho de Damasco, apareceu para o apóstolo Paulo. E ele passou a ser um servo fiel, né? E na sua trajetória, nós vemos que ele passou por momentos difíceis, momentos de tortura, momentos de açoite, momentos de traição e prisões, né? Mas, graças a Deus, o apóstolo Paulo, todos os seus livros aqui no Novo Testamento, eles sempre nos trazem uma palavra de conforto e consolo para a nossa vida. Então, como eu costumo dizer, o cristão é fiel a Deus, vamos continuar sempre sendo fiéis a Deus. Mas isso não quer dizer que nós somos imunes às situações desse mundo. Nós não somos imunes, não existe uma vacina que vai dizer, olha, você não vai sofrer, você vai ter sempre a alegria enquanto viver neste mundo. Não existe essa vacina. A única coisa que existe é que nós podemos passar por diversas situações difíceis, mas nós temos um conforto e um consolo através do Espírito Santo de Deus, né? É um consolo sobrenatural, eu costumo dizer, né? Está passando por agonia, tristeza, às vezes desemprego, às vezes problema no lar, problema com o filho, problema com o esposo, problema na igreja, mas nós temos o Espírito Santo de Deus que vive em nossos corações, em nossas vidas, e por isso que nós somos felizes de servir ao Senhor Jesus. Então, eu vou ler aqui alguns versículos com os irmãos. Se os irmãos puderem acompanhar aí nos seus lares, acompanhem. Se não puder, deixa marcado esse versículo num papelzinho, numa caderneta, para que depois os irmãos possam estar fazendo uma meditação, uma reflexão desses versículos. Então diz assim em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 em diante. Preste bem atenção nessas palavras que foi escrita pelo apóstolo Paulo, esse homem de Deus, esse apóstolo de Deus, né? Ele diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie. Por isso farei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Uma palavra muito importante aqui para nós, que estamos passando por momentos difíceis, né? Momentos que devemos ter todo cuidado, repito de novo, temos que ter todo cuidado. Agora com essas novas variantes aí do coronavírus, os hospitais estão lotados, e muitos hospitais não têm leitos, muitos hospitais não têm oxigênios, né, por essas vidas que estão passando uma situação difícil, e muitas pessoas vindo a morrer. Nós temos já uma estimativa aqui no Brasil
de 250 mil mortes, né? 250 mil mortes. E fora aquelas pessoas que conseguiram, através da medicina, né? Primeiro através de Deus, da medicina, sair dessa situação, né? Passou pelo vale da sombra da morte, mas hoje se encontra bem, venceu o coronavírus. Então, aqui, como nós observamos, o apóstolo Paulo falando que em tudo, ele fala que em tudo somos atribulados, né? Mas não angustiados, passando por situações de tribulações, de perseguições, mas não somos angustiados, né? Aquela angústia, aquela tristeza, né, que muitas das vezes abate os nossos corações, pode até abater por algumas horas, por alguns dias ou por alguns meses. Mas o que eu posso dizer para os irmãos, o Senhor Jesus, pela sua misericórdia, tem nos confortado, tem nos consolado. E isso é uma promessa de Deus. O servo, por mais que esteja passando por situação difícil, ele está sendo confortado, consolado. A tristeza, aquela tristeza que antes o abatia, agora pode vir, porque a alegria do Espírito Santo de Deus em vossas vidas. Então, podemos também ser perseguidos, mas não vamos ser desamparados por Deus. Abatidos, podemos sim também sermos abatidos, né? Abatida, a pessoa quando é abatida, a pessoa ela cai, sucumbe, né? Senão a pessoa abatida. Mas a palavra diz aqui que a pessoa pode ser abatida, mas não destruída. Aconteceu, por exemplo, apareceu com Jó, aquela situação que ele passou, situação difícil, de perca de seus filhos, perca de todos os seus bens, depois veio aquele mal sobre o seu corpo, né? Aquelas doenças malignas, onde havia tumores no seu corpo, né? Ainda tem uma passagem que diz que ele limpava aquelas feridas com um pedaço de telha. Que situação, né? Que situação que passou Jó, né? Abatido, mas ele não foi destruído, porque Deus assim o guardou, Deus assim o protegeu do inimigo de nossas almas. Então, quando você estiver passando por uma situação de abatimento, você pode ter certeza, meu irmão, que você não vai ser destruído, porque você está na mão do Senhor Jesus. Né? A palavra perplexo, né, que eu disse, né, é uma pessoa que, no momento, fica uma pessoa indeciso, uma pessoa tomada de espanto, né, uma pessoa atônita, isso é, uma pessoa confusa, espantada, uma pessoa pasma. Então, isso tudo é uma pessoa que está passando por um momento que ela está ali naquele momento de situação de perplexidade, né? Então, é uma pessoa indecisa, é uma pessoa tomada de espanto, é uma pessoa atônita, isso é uma pessoa confusa, espantada, uma pessoa pasma. Então, tudo isso é o significado da pessoa que está passando por uma perplexidade. Né? E nós temos também a palavra aflições, que em geral se refere a todo e qualquer tipo de sofrimento, dor e angústia. Então, quando passamos por aflições, em geral se refere a todo e qualquer tipo de sofrimento, de dor e de angústia. Né? E através da perseguição, nós podemos também ver que nós, como cristãos, podemos passar por perseguições, pestes, epidemias, doenças, dificuldades financeiras, trauma emocional, tudo isso e muito mais. São aflições em potencial em que enfrentamos. Então, todas essas situações nós podemos sim passar, né?
é potencial e que podemos estar nos enfrentando. O sofrimento como fonte de motivação, né? Aqui é a primeira lição. O sofrimento como fonte de motivação, né? Devemos lembrar que vivemos o quê? Em um mundo caído. A resposta para todas essas situações em que nós passamos e que ainda vamos passar, né? Porque não estamos imunes, como assim eu já expliquei, o cristão não está imune à enfermidade, imune a percas, imunes à tristeza, ao abatimento, às aflições, né? Então, o Senhor Jesus, já em João 16:33, o que ele diz? No mundo tereis aflições. Isso quer dizer que enquanto aqui nós estivermos vivendo nessa terra, nós passaremos por aflições, né? Se eu falar, não fique tranquilo, nós não vamos passar por aflições, porque nós somos cristãos, eu estaria mentindo. Porque nós, sim, cristãos, eu estou para dizer que passamos até por mais aflições daquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus. Pessoas que ainda não têm conhecimento da palavra de Deus, pessoas que ainda não foram evangelizadas e ainda não aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Então passamos sim por aflições. E nós vemos aqui na palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, muitas pessoas passando momentos de aprovação, né? Pessoas passando por depressões, passando por tristeza, passando por percas, passando por que no apóstolo Paulo foi açoitado, foi humilhado, foi tirado da convivência dos seus antequeridos, foi preso, enfim, passou por situação difícil, mas teve vitória. E a vitória que nós temos, muitas das vezes, não é nem nessa vida que aqui estamos. A vitória, ela pode vir quando nós passarmos daqui para a eternidade. Quando nós passarmos daqui para a eternidade, nós podemos dizer que fomos mais do que vitoriosos, porque já não estamos mais aqui, mas agora estamos com o Senhor Jesus nos céus. Então, muitas das vezes, pode até ser que você passe por tristeza aqui, sim, passe por tristeza, mas sempre lembrando que nós temos a esperança da vida eterna. Se não fosse assim, aqui não estaria eu, né, nessa manhã, pregando essa verdade. Estou aqui porque eu tenho plena convicção da nossa esperança na vida eterna. Então, o sofrimento não é uma exceção, é uma norma. O sofrimento não é uma exceção, é uma norma. E além disso, Jesus prometeu, né, para nós que nós, por mais que passamos por dificuldade, estaria sempre conosco. Porque assim como ele passou por aflições, mas venceu o mundo, ele nos dá a promessa que nós também vamos ter vitória, vamos vencer o mundo. No entanto, há algo que eu preciso dizer. O sofrimento, meu irmão, minha irmã, o sofrimento não é o fim. Não pare agora. Não é hora de parar. Está sofrendo, passando por angústia, eu te digo nesse momento, não é hora de parar. É hora de começar. É hora de recomeçar. Nós temos aqui um exemplo. Eu anotei aqui, que está em 2 Samuel, no capítulo 12, versículo de 18 a 24, que Davi, depois de pecar, né, e ser repreendido, viu o seu filho morrer. Então, aconteceu aquele pecado,
Davi teve relação com Betseba, né? Ela concebeu um filho, e esse filho veio adoecer. Davi procurou a Deus, chorou muito a Deus pela vida do seu filho, ele orou muito a Deus, ele jejuou pela vida da criança, grande foi o seu sofrimento que ele sentiu, né? Mas nós podemos dizer que os servos de Davi, tem uma passagem muito interessante, pensaram assim com eles, está escrito: como, pois, vamos dizer que a criança está morta para Davi? Ele jejuou, esse homem vem jejuando, vem orando, já não come há dias, vem orando muito a Deus pela vida dessa criança, e agora essa criança veio a padecer, a sucumbir. Essa criança morreu, e os seus empregados, ali, seus servos, falaram: como que vamos levar agora essa notícia para o rei Davi? Vai ser a morte para ele, né? Mas, como Deus, pela sua misericórdia, mesmo nesse momento da morte de seu filho, o que aconteceu com Davi? É o que devemos acontecer em nossa vida. Contudo, ao saber da morte de Davi, Davi se levantou por terra, né? Dava de joelhos, orando a Deus já há alguns dias. Ele se lavou, né? Tomou um banho, se ungiu, né? Com óleo, mudou as suas roupas, entrou na casa do Senhor e adorou. E consolou Davi e a Batseba, sua mulher. Deus deu forças para que Davi se levantasse da terra, né? Isso quer dizer, ele estava de joelhos, orando a Deus, ele se lavou, se ungiu, mudou de roupas, entrou na casa do Senhor, adorou a Deus e foi consolado Davi e Batseba, a sua mulher. É assim que nós devemos agir quando estivermos passando por uma situação. Não tem como eliminar a dor sofrida, muitas das vezes sofremos, passamos por momentos de tristezas, muita tristeza, a nossa alma fica abatida de uma tal forma que parece que não vamos mais sair daquela situação, uma situação de morte, uma situação de enfermidade, e não vemos muitas das vezes uma luzinha no final do túnel, né? E nós não temos como eliminar esse sofrimento, mas nós precisamos continuar, não podemos parar, devemos começar, devemos recomeçar tudo de novo, transformar a dor que estamos passando, o que passamos, em motivação, né? E devemos consolar também os que choram, conforme diz a palavra de Deus: chorai com os que choram. Então, não tem como eliminar certas situações que já passamos, situações que eu já passei, uma situação terrível, grande tristeza, e parece que eu não via mais uma luzinha no final do túnel. Mas eu tinha que continuar. Eu, minha esposa, minha filha, tínhamos que continuar. Então, transformar a dor em motivação e consolar os que choram. Então, a dor que nós sentimos, vamos ficar motivados para que possamos consolar os que choram. Você passou por aquela situação, agora você tem por obrigação ajudar aquela pessoa que esteja passando por aquela situação de angústia, de tristeza, de perseguição, de aflição. Essa é o dever de todo cristão. E Mateus, vamos dar uma olhada aqui, Mateus 7. Mateus 7, versículo de 24 a 27, diz assim a palavra de Deus. Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27, que diz assim:
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateu aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, comparo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateu aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Aonde você tem edificado a sua casa, meu irmão e minha irmã? Será que você tem edificado a sua casa sobre a rocha? Aonde possa passar os rios, aonde possa passar o vento, aonde possa passar a chuva, e a tua casa está firme naquele alicerce? Essa rocha é o Senhor Jesus. Você tem colocado os seus problemas, as suas dificuldades, nas mãos do Senhor Jesus. Ele é a nossa rocha. Como aqui agora eu acabei de ler. Aonde você tem edificado a sua casa? Porque quando nós edificamos nossa casa, isso é quando nós confiamos no Senhor Jesus, que é a nossa rocha, pode descer a chuva, pode correr os rios, pode soprar os ventos, combater esta casa. Mas ela não vai cair, porque está edificada sobre a rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também tem aquelas pessoas que edificam as suas casas sobre areia. São as pessoas insensatas, né? É como nós vemos, nós somos exemplos, pessoas que edificam suas casas no pé de uma montanha, no pé do morro, e quando vem aquela chuva forte, começa a desmoronar tudo, e aquela casa é coberta pela lama, pelo barro, e muitas das vezes as pessoas que ali estão, elas morrem, porque edificaram sua casa na areia, né? Não foram prudentes. Então a palavra de Deus diz aqui, né? Aquelas pessoas que não ouvem a sua palavra e não cumprem, é comparado a uma pessoa insensata que ficou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correu os rios, e sopraram os ventos, e combateu aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então pessoas, muitas das vezes, nos dias de hoje, têm edificado as suas casas sobre areia. Muitas das vezes que nós temos observado, pessoas que começam muito bem na carreira, em seguir ao Senhor Jesus, e terminam mal. Começo bem e termino mal. O melhor é começar bem e terminar bem. Não adianta você começar bem e terminar mal. Muitas das vezes encontramos pessoas e nós perguntamos: por que você não está indo à igreja? Os irmãos falam: perdi a alegria de ir à igreja, não tenho mais forças, não tenho mais vontade, existe uma tristeza no meu coração e parece que eu estou caído, não consigo me levantar. Eu respondo para esse irmão: se levante, vamos recomeçar, vamos estar indo à casa de Deus, que lá você vai ter ânimo,
você vai ter alegria, você vai ter conforto, você vai ter consolo. Porque você indo à casa de Deus, você vai alimentar a sua alma. E quando você alimenta a sua alma, aí vem o quê? Vem a alegria de servir ao Senhor Jesus. Vem a alegria de você estar à casa de Deus. Né? Então, devido à pandemia, nós reconhecemos que ainda temos muitos irmãos temerosos, até mesmo de vir à igreja, com medo desse coronavírus. Mas não devemos, irmãos. Nós estamos tomando medidas nas igrejas de distanciamento. Né? Você entra na igreja, já tem ali um álcool, você limpar suas mãos, já asepsia suas mãos. Tem um distanciamento, uma poltrona para outra. E muitas das vezes as pessoas também agora criaram o hábito, né, de acompanhar os cultos através da live e acham que não há mais necessidade de ir à igreja. Não, pode deixar que eu estou alimentando a minha alma aqui em casa, estou ouvindo a rádio, estou alimentando a minha alma através dessas lives, que é muito edificante, mas digo para os irmãos, é muito bom ouvir ver uma live, é muito bom. É muito bom ouvir uma rádio, é muito bom. Mas, irmãos, bom mesmo é como dizia o salmista, é estar na casa de Deus. Porque na casa de Deus você vai ter comunhão com outros irmãos. Você vai poder conversar com outros irmãos. Você vai poder conversar com o seu pastor. Tá? Então, é hora de despertar. Eu digo com toda a sinceridade do meu coração, essa doença é diabólica e veio para tirar a vida de pessoas, veio para tirar a alegria de pessoas, veio para trazer desemprego nos lares, né? E, pior de tudo, está tirando a coragem dos irmãos de vir à igreja. Tem uma palavra que diz, né, sobre aquela pessoa frouxa, que afrouxou, perdeu a vontade. Mas é a hora de levantar, meus irmãos. Então, nós também podemos ver, né, em 1 Pedro, nós vemos aqui em 1 Pedro, tem uma situação. 1 Pedro, capítulo 1, 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 1, 6 e 7. Que diz assim, a palavra. Em que vós grandemente vos alegrais, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Olha que parábola! Eis que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais com um pouco contristado, com várias tentações. Não fala em uma tentação, passando por várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro, que perece, é provada pelo fogo. Então, quando passamos por tentações, e quando nós vencemos essas tentações, a nossa fé tem um valor muito maior do que o ouro que perece. Então, o nosso caráter como cristão não é quando está tudo bem em nossas vidas, mas é quando passamos por situações de perseguições. Nós vemos também uma situação, vamos ver aqui também em Romanos, no capítulo 5. Romanos capítulo 5.
Versículo 3 e 5 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi nos dado. Mais uma vez, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Olha o que pode acontecer em nossas vidas quando nós passamos por tribulações. É como nós estivéssemos sendo provados por Deus, né, nessas situações difíceis. Mas, como nós vimos aqui, que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Que maravilha, meus amados irmãos. Podemos nos gloriar, sim, na esperança da glória de Deus. Na esperança de Deus. Né? Nós também podemos ver que Paulo e Silas tomaram muitos açoites, como já disse aqui, foram lançados na prisão, no cárcere interior. O carcereiro prendeu os seus pés, conforme está em Atos 16, 23 e 25. Então, o apóstolo Paulo e Silas foram presos. O carcereiro prendeu sobre os seus pés, com medo que eles fugissem. Passou por grande sofrimento. Sofreram esses homens naquele momento. Porém, como eles terminaram o dia, eu pergunto, você sabe como eles terminaram o dia? Isso mesmo, o sofrimento produz um caráter cristão. É através do sofrimento que é produzido um caráter em nossa vida. Por cima de tudo, você ainda pode ser um instrumento para as outras pessoas a conhecerem a Deus e se transformarem. Então, passamos por situações difíceis, e depois que nós passamos por essa situação difícil, Deus nos usa para que também possamos ser bênçãos em outras vidas. Podemos ser bênçãos, podemos ser testemunhos vivos, né? Aquelas pessoas que estão passando por aquela situação que você passou. Você passou, teve vitória, confiou em Deus, agora Deus te prepara para você levar o conforto e o consolo a outras pessoas através da palavra de Deus. E teve uma situação interessante, depois de um grande acontecimento naquele lugar, o carcereiro perguntou aos senhores: o que é necessário para que eu faça para me salvar? Está em Atos 16:30. O que aconteceu? O carcereiro e sua família foram transformados. O mesmo homem anunciou a Paulo e a Silas posteriormente. Então, aí os magistrados mandaram que vou soltar-se, falou o carcereiro. Agora, pois, sai e ide em paz. Eu pergunto, está sofrendo? Ore e cante hinos a Deus. Está sofrendo? Cante e ore hinos a Deus. Você não está sozinho, meu irmão. Lembra do que passou Sadraque, Mesaque e Abednego? Foi lançado em uma fornalha pelo rei Nabucodonosor por serem fiéis a Deus. Um decreto que proibia as pessoas de dobrarem seus joelhos e orar a Deus. Mas esses três homens de Deus, Mesaque, Abednego e Sadraque, não obedeceu às ordens do rei, antes obedeceu a Deus. O que aconteceu? O rei se enfureceu e mandou que aqueles homens fossem lançados na fornalha de fogo. Foram lançados e, de repente, o próprio rei viu que existia ali mais uma pessoa naquela fornalha
E falou, quantas pessoas foram lançadas? Ele falou, só 3? Mas tem 4. Era Deus ali com aqueles homens, tomando conta, cuidando. E, por este fato, o rei temeu, né, pela sua atitude e se arrependeu. Foi o que Deus fez. Guardou esses 3 homens, porque eram homens fiéis a Deus. E não deixaram ser levados pelo medo de serem mortos. Mas Deus foi fiel e guardou esses homens naquela fornalha. E o próprio Deus estava com eles ali, naquele meio, aquela fornalha. O rei disse assim, eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. O aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Daniel 3, versículo 24 e 25. E eu falo para os irmãos, seja qual for a fornalha, que representa o seu sofrimento, o Filho de Deus está junto de ti. Ele quer entrar em seu coração. Então, eu termino aqui, mais uma vez dizendo, que Deus quer entrar no seu coração nesta manhã. Seja qual for a situação que você está passando, entregue seu coração ao Senhor Jesus, que só Ele pode nos dar paz em meio às tribulações e em meio às aflições. Nós estamos terminando aqui e vamos dar graças a Deus por mais essa oportunidade e que essas palavras que foram aqui pregadas nesta manhã possam servir de exemplo aos irmãos. Vemos aqui pessoas que passaram por situações difíceis, situações tremendas, né? Mas Deus interveio e trouxe paz e conforto a esses homens de Deus. Então vamos orar pedindo a Deus pela sua misericórdia, para que possa nos guardar, possa nos livrar de todo o mal e também possa nos guardar desta enfermidade. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti por mais essa rica oportunidade, por esses momentos que aqui passamos, Senhor, falando a respeito de servos Teus que na antiguidade passaram coisas terríveis, coisas tremendas, Senhor, passando pelo vale da sombra da morte, que nem o apóstolo Paulo, passando por açoites, prisões, humilhações e até por morte, mas foi mais do que vitorioso. Homens como Daniel também, Senhor, passou por situações difíceis. Jó, que perdeu tudo que tinha, mas mesmo assim se manteve fiel a Ti, pois confiava em Ti. José também, que foi lançado naquele calabouço, e foi vendido para o Egito, foi preso justamente, mas Tu deste a vitória. Senhor, que nós podemos ter essa compreensão, por mais difícil que estejamos passando, por momentos difíceis que estejamos passando, nós queremos que Tu és o nosso Consolador. Tu és aquele que move os corações. Tu és aquele que traz alegria ao meio ao sofrimento, paz para a nossa alma. E muitas das vezes nós dizemos, por que está batido a minha alma? Por que está batido a minha alma? Aguarde em Deus. Né? Nós podemos aguardar em Deus. Eu quero te pedir, Senhor, uma bênção especial a cada irmão, irmã, jovens, que nesta manhã tiveram a oportunidade de estar vendo essa live, estar ouvindo pela rádio. Vai de encontro às suas necessidades, Senhor, seja qual for a sua necessidade, enfermidade, tristeza, percas, Senhor, vai de encontro, conforta essas almas, Senhor. Também pedimos pelos nossos familiares, pela minha esposa, pela minha filha, pedimos pela Igreja Evangélica da Paz, pelo pastor presidente, pedimos também pelo Edson Miranda, pastor, pedimos, Senhor, pelos nossos filhos, guarda os nossos filhos, livra-os de todo mal, de toda tentação, e acampa teus anjos, Senhor, sobre as suas vidas. Senhor, nos dá um dia de paz, de alegria e de conforto. Nos dá sabedoria, Senhor. Acrescenta a fé em nossas vidas, Senhor. É o que nós te pedimos nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que Deus possa estar abençoando os irmãos
grandemente no decorrer deste dia. Amém.